enquanto você estiver com as suas mãos levantadas, intercedendo pelos seus filhos, acredite, Deus vai resgatar. Não importe a situação, a circunstância, o problema, a dificuldade. Deus só precisa de alguém que se posicione nesse lugar da brecha. Deus precisa de alguém que creia nele, que acredite. Bom dia, shalom, com alegria, sejam muito bem-vindas ao nosso devocional de um exército de transfiguradas no Senhor. Nessa manhã, tem uma palavra de Deus para as nossas vidas. A atividade de ontem foi a respeito de um novo relatório. Vou colocar minha internet aqui rapidinho, tá bom, gente? Pronto. Vamos ver agora. Coloquei uma nova internet aqui. Em nome de Jesus, tem que funcionar esse negócio. A nossa atividade de ontem foi escrever um novo relatório a respeito dos nossos filhos. E nessa manhã, eu creio que Deus tem uma palavra de vida. Tava travando, né? Pois é, menina. Minha internet. Aí eu troquei aqui. Agora, em nome de Jesus, vai funcionar esse negócio. Já é. A palavra de Deus nessa manhã, ela se encontra em Gênesis 18. Gênesis 18. E eu quero, só para vocês entenderem, eu quero ler do versículo 17, tá bom? Só para vocês entenderem. A palavra de Deus diz assim: Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que eu vou fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa. E por meio dele, todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos, aos seus descendentes, que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. E o Senhor disse a Abraão: As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas que o seu pecado é tão grave que descerei para ver o que eles têm feito. Corresponde ao que eu tenho ouvido. E os homens partiram dali e foram para Sodoma. Mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão se aproximou dele e disse: Exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor de 50 justos? E o Senhor respondeu para ele: Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Pai, fala conosco nessa manhã, nos orienta, nos direciona, que verdadeiramente a tua palavra possa ministrar os nossos corações. E que nós possamos sair daqui, Pai, para colocá-la em prática. Porque aquele que pratica é semelhante a alguém que constrói a sua casa na rocha. Nós queremos sim, Pai, ser construtores, mas nós queremos estabelecer a nossa casa na rocha, no rochedo firme, que é o Senhor Jesus. Muito obrigado pela tua presença, Pai, no nome de Jesus. Gente, olha só. Essa palavra eu coloquei diante do Senhor a respeito da ministração que nós teríamos hoje, né? O endereço bíblico está em Gênesis 18, eu li do 16, eu li até o 25. Mas você pode ler todo o restante aí também, né? Depois você pode ler todo o restante, que vai fazer sentido a respeito daquilo que nós vamos tratar aqui hoje. Essa palavra que eu quero trazer aqui nessa manhã fala de intercessão. As pessoas, elas não entendem a diferença de oração e intercessão. Elas acham que oração e intercessão é a mesma coisa, tá tudo bem, tá tudo certo. E essa palavra, ela fala de intercessão. Fala de interceder até que aconteça. Interceder é pegar a causa do outro e permanecer naquela causa até que as coisas fluam, até que haja um veredito de Deus. Seja esse veredito sim, não ou espere, né? Mas até que haja um veredito de Deus, até que haja uma resposta, até que haja uma orientação. A diferença entre oração e intercessão é que a intercessão é um tipo de oração, né? Como a adoração, quando eu estou orando em adoração, é um tipo de oração também. Então nós temos diversos tipos de oração. Oração de agradecimento, oração de intercessão, oração de adoração, oração aonde nós fizemos aqui nessa manhã, que nós oramos por diversas situações, por diversas causas, né? Agora, quando eu intercedo, eu permaneço. A intercessão, ela fala de eu tomar a carga do outro e eu me colocar no meio daquilo. Fala de se colocar na brecha.
Isso é intercessão. Quando eu oro por alguém, eu oro e pronto, né? É uma oração natural. A intercessão é me colocar na brecha, é me colocar na causa de alguém. A intercessão é quando eu tomo, né, a sua causa para mim e eu carrego com você a sua causa até que haja esse veredito. Isso é muito importante, a gente ter essa clareza dessas diferenças das orações, porque muitas vezes nós oramos pelos nossos filhos e nós não vemos algo acontecer e a maioria das pessoas, não apenas pelos filhos, mas diversas áreas da nossa vida, a gente desiste. Ah, não, a oração não deu certo. Ah, não, a coisa não aconteceu. E, queridos, é interessante porque você ora até que você acredite. Não é que Deus acredite na sua oração. Tá? Porque Deus ouve a sua oração, Deus ouve o seu clamor e Deus, ele está pronto para poder trabalhar em favor daqueles que nele esperam. Só que muitas vezes, nós, além de termos uma guerra espiritual, uma guerra interna, uma guerra emocional, né? Muitas vezes a gente tem essa guerra emocional de eu acredito, eu não acredito. Então a gente fica com uma onda do mar, inconstante, né? Será que eu creio? Será que eu não creio? Né? Então, quando você ainda não tem firmeza, quando você não crê, independente das circunstâncias, as coisas não fluem, as coisas não acontecem. Quando nós oramos, queridos, a nossa oração, ela sobe para o céu. Ela sobe para o céu. Só que, dentro desse contexto, dessa subida de oração, existe um primeiro céu, que é esse que a gente vê. Existe um segundo céu, que a palavra fala que nesse segundo céu tem uma guerra. Nesse segundo céu tem potestades e reinos dominadores nesse segundo céu, que lutam para que nem a sua oração chegue e nem que a sua resposta volte. Entende? Então, esse permanecer na intercessão é quando você não desiste e aquela oração é trago a resposta para a sua vida. É interessante que Daniel, ele fala disso. Ele se coloca em um propósito de jejum e de oração. O propósito de Daniel não durou apenas 21 dias. Daniel, ele faz um propósito que dura anos, mas em um daqueles momentos ali, ele fala assim, que ele separa, né, aqueles 21 dias para não comer nada que desse alegria ao seu próprio corpo. E a gente conhece aí como jejum de Daniel. E quando a resposta chega, o anjo, ele diz assim, olha, Daniel, desde o primeiro dia que você se pôs a orar, eu já trouxe a resposta. Só que no reino espiritual lá, no segundo céu, houve uma guerra para que essa resposta não chegasse para você. Então, queridos, nós estamos vivendo de fato uma guerra, que é uma guerra espiritual, é uma guerra emocional. Quantas pessoas às vezes acordam pela manhã já agitado, angustiado, com uma perturbação mental, emocional, aquela coisa ruim. Queridos, isso não é só questão de emoção, não. Isso é questão de opressão também. Tem pessoas que estão sendo oprimidas pelo inimigo, mas ela não consegue enxergar, ela não consegue ver. Então, às vezes, ela luta guerra espiritual como se fosse guerra emocional. Às vezes, você está lutando guerras emocionais como fossem espirituais. E a primeira coisa que a gente precisa discernir é qual é a nossa guerra. E a gente só discerne isso no Espírito de Deus. A guerra que eu estou enfrentando, a guerra que o meu filho está enfrentando, que a minha família está enfrentando, é uma guerra espiritual ou é uma guerra emocional? É algo voltado para as minhas estruturas emocionais ou é algo voltado para a minha estrutura espiritual? E meio que eu saí do contexto da palavra, porque eu sei que tem alguém que precisa ouvir isso aqui hoje. Eu vou contar uma experiência para você da minha própria vida. Olha só, eu tinha muitos bloqueios emocionais. Tinha, graças a Deus. Muitos bloqueios emocionais, muitos. Bloqueio de escassez, bloqueio de necessidade de aprovação, bloqueio de rejeição, bloqueio de abandono. Eu tinha muitos bloqueios emocionais. E esses bloqueios, eles me travavam. Esses bloqueios, eles faziam com que eu permanecesse paralisada diante da vida, diante do mundo, diante do meu propósito, diante do meu chamado. Eu sabia conscientemente o que eu tinha que fazer. Eu sabia que Deus tinha um plano para mim. Eu sabia, né, que Deus era poderoso para fazer muitas coisas. Mas dentro de mim, parecia que eu tinha bola de ferro no meu pé, na minha mão, porque eu me sentia paralisada.
Eu me sentia presa. Essa era a palavra. Aprisionada, literalmente. Uma das coisas que eu uso nos treinamentos, né, para descrever como eu me sentia. Isso aqui é um memorial, né? Isso aqui é um memorial. Eu falo muito de memorial, de ato profético. Eu amo o memorial, porque isso aqui me traz memórias, lembranças de onde Deus me tirou. E era exatamente assim que eu me sentia. Como se tivesse correntes aprisionando a minha vida. E, querido, se eu tenho correntes aprisionando a minha vida, eu vou passar essas correntes de geração em geração. Eu passo as correntes de geração em geração. Essas correntes, elas vão sendo passadas. Entende? E eu tinha questões que eram emocionais, que eram os bloqueios, mas eu tinha questões que eram espirituais. Que houve um tempo da minha vida que eu passava por situações tão desafiadoras, tão difíceis, que eu tinha vontade de entrar dentro de um mato, gritando, desesperada. Eu estava em total desequilíbrio emocional, em desespero, em angústia, em aflição, em dor emocional. Eu chorava todos os dias. Eu não tinha vontade de viver. Eu dizia, Deus, me leva embora. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho vontade de viver. E essa não vontade de viver que eu tinha não era emocional, era espiritual. Eu lembro que eu fui fazer uma libertação, né? Eu fui fazer um curso de libertação. E quando eu fui fazer esse curso de libertação, eu passei pela libertação. E lá o Senhor mostrou, né? Que a respeito do meu nome, né? Meu nome foi uma homenagem para uma mulher que tinha morrido. E também o meu nome, ele significa princesa de Cristo. Foi uma das primeiras árabes que aceitou Jesus mulher e que foi morta pelo evangelho. E diante disso, lá na libertação, houve uma revelação que tinha um espírito de morte que me perseguia, né? Então, assim, por mais que eu não tinha um contexto muito claro a respeito de não querer viver, eu não queria viver. E ali, queridos, foi expulso aquele espírito de morte, né? O que que acontece? Eu descobri que tinha um espírito de morte que me perseguia. Aí o que que fez? Expulsa o espírito de morte. São demônios. Eu era crente. Eu falava em línguas. Eu tinha visão. Eu tinha revelação. Eu já tinha perdido as contas do tanto de encontro com Deus que eu tinha ido. Mas existia uma coisa ali, ó, sorrateira. Um espírito de morte, de perseguição, que estava o tempo inteiro. O meu pai, ele era pistoleiro. Então ele matou muitas pessoas, né? Segundo o que contam. Eu não vi. Mas segundo o que contam, ele matou pessoas. De alguma forma, queridos, tudo que nós fazemos gera um reverberar na vida dos nossos filhos. Ah, pastora, mas isso não pode. Porque a criança, ela não sabe, ela não tem nada a ver com isso. Agora, presta atenção, vamos pensar um pouquinho. Quando você vai no médico, presta atenção. Ciência. Quando você vai no médico, o seu médico pergunta pra você assim: alguém na sua família tem diabetes? Tem pressão alta? Tem problema do coração? Alguém na sua família é hipertenso? Por quê que o médico pergunta? Porque se alguém na sua família passou por esses processos, você tem uma tendência muito grande a vivenciar aquilo. Entende? No reino espiritual também existem espíritos familiares que perseguem a família. Morre um, o espírito não morre, queridos. O demônio não morre, não. Então, o mesmo demônio que às vezes acompanhava o pai, aquele espírito de morte, estava lá com meu pai. Ele queria me acompanhar. Eu tinha uma ira. Meu amigo, eu tinha uma ira. Se eu tivesse matado a quantidade de pessoas que eu queria matar, eu tinha virado uma serial killer. Uma ira. Quando eu ficava virada, esse meu pescoço assim, ó, chegava a pulsar. Eu não queria ter aquela ira. Não queria. Não queria. Mas aquela ira só saiu na libertação. Tem coisas na nossa vida, queridos, que são emocionais. E a gente precisa tratar. A gente precisa desbloquear. A gente precisa. Mas tem coisas na nossa vida que são espirituais. E a gente precisa expulsar, e a gente precisa dar nome. Espírito de morte, fora. Espírito de suicídio, fora. Espírito de automutilação, fora. Qual é o espírito que está assolando sua casa? É espírito de rebeldia. Não é natural. Ontem eu recebi um áudio de uma mãe. E ela contando
contando que a criança dela, mordendo ela toda. Contando que a criança tá se mordendo. Ah, queridos, tem coisas que são emocionais. Ok, eu entendo isso. Mas tem coisas que são espirituais, a gente precisa estar atento. Sabe por quê? Senão, eu vou estar tratando aquilo que é espiritual com emoção. Ah, não, é emocional, emocional. Eu tô levando o menino no psicólogo, sendo que aquilo não é emocional. Aquilo é espiritual. E contrário, a mesma coisa. Tem pessoas que realmente precisam de um desbloqueio emocional, precisam de uma cura na alma, e ela tá tratando como espiritual. Eu não tiro parafuso com martelo e nem bato prego com chave de fenda. Cada ferramenta, ela é necessária para a hora certa, para o momento certo. Entende? Então nós precisamos, queridos, estar atentos, olhos abertos, entendendo, Espírito de Deus, o que está aqui atuando, Senhor, na minha casa, que é natural, espiritual, o que é isso? Queridos, meu filho mais velho nasceu doente. Já nasceu passando mal. Já nasceu com alto refluxo. Por conta desse alto refluxo, ele tinha muitas otites, muitas pneumonias por aspiração. O leite, o mingau, tudo vinha. Aquilo, o organismo dele, né, ali, o pulmão aspirava. Então ele teve pneumonias por aspiração. Foi um desafio. Eu fiquei o couro e o osso. Eu passei 2 anos de tanta angústia, de tanta aflição, que eu perdi sem dormir, esgotou a minha córnea. Eu tive uma doença no olho, esgotou a córnea, e eu perdi a visão do olho, eu não enxergava com o olho mais, fiz tratamento vários meses, e o médico já meio que, tem jeito não, esse negócio aí, você realmente vai perder a visão desse olho, e dê graças a Deus que o outro não adoeceu, né? Só que eu dizia pro olho, você é curado, você é sarado. E aí, a respeito do meu filho, foram 2 anos, 2 anos. Oração, clamando, buscando, clamando. Eu vou dizer pra você, eu falava, Senhor, me mostra, Senhor, me revela, Senhor, me direciona, Senhor, o que tá acontecendo? E eu lembro que foi um diácono na minha casa, ele falou assim, olha, desde o dia que esse menino nasceu, Satanás tenta tirar a vida dele, porque ele é um escolhido do Senhor, esse menino é um profeta, e de fato ele é incrível, hoje ele vai fazer 23 anos, é um homem de Deus mega poderoso no Senhor, que é realmente impressionante. E aí, sabe o que aconteceu? Deus mostrou que a gente tinha vários pontos de contato dentro de casa. A gente tinha várias coisas que tinham sido oferecidas, mas a gente não sabia. A gente não sabia. Só que a enfermidade permanecia no corpo do meu filho por conta daquela quantidade de coisas que estavam dentro da minha casa oferecida, mas eu não sabia. Eu era inocente, eu não sabia. Só que a minha ignorância, presta atenção no que eu tô falando aqui com você hoje. A sua ignorância não te livra. A sua ignorância não te livra dos seus resultados. Se eu pular de um prédio, eu não sei a respeito da lei da gravidade. Não tem problema, vai funcionar. A lei da gravidade vai continuar funcionando. O mundo espiritual é assim. Eu não sabia. Funciona. O reino espiritual está funcionando. Os demônios estão agindo. As opressões, eu nunca vi, queridos, tanto trabalhar do inimigo quanto eu tenho visto nesses dias. Outro dia, Flavinha postou a respeito de uns vídeos no YouTube. Um vídeo de uma criança comendo cérebro. Um negócio macabro. Macabro. E um monte de adolescentes dizendo, nossa, que maravilha, você me expressou aí na sua arte. E o YouTube não tirou o vídeo. Um monte de denúncia, não tirou. Agora, se você falar qualquer coisa para alertar, meu amigo, eles derrubam seu vídeo. Tá? Existe um alinhamento do reino da maldição, do reino do diabo, do reino das trevas, para poder destruir sua casa, para destruir principalmente a família. O alvo do Satanás é a família, porque ele sabe, se eu destruir a família, eu destruo a base. Eu destruir a base, acabou, já foi. Deus está te chamando, Deus está contando com você para interceder pela sua casa, para interceder pela sua família. Continuando o testemunho do meu filho, quando Deus falou que tinha um monte de coisa na nossa casa
que era ponto de contato, que era oferecido. Eu comecei a dar passos na minha casa orando. E eu fui pegando tudo quanto é brinquedo que era oferecido, tudo quanto é coisa. E eu peguei tudo que tinha naquela casa. Sabe o que eu precisava? Da saúde do meu filho. Sabe o que eu precisava? Que o meu filho vivesse. Sabe o que você é uma mãe acordar todo dia e você não saber se daquele dia seu filho passa? Quantas vezes eu peguei meu filho roxo, duro já? Meu Deus. Você não tem ideia. Quanta angústia, quanta aflição. Aqueles 2 primeiros anos de vida foi. Desafiador. Quando Deus falou, meu Deus. Aquilo a gente foi fazendo uma limpeza. Eu lembro que eu tirei roupa, tirei pijama, tirei escova de dente. Eu lembro que eu tirei brinquedos. Olha, foi os sacos de coisa. O saco. E aí a família começou a dizer que a gente tinha ficado doido, que a gente tava com extremismo, que aquilo era um absurdo, que como que ia fazer uma coisa daquela, como que ia jogar um tanto de coisa fora. Nós jogamos tudo fora. Tudo. Limpeza geral. Ó, creia. Creia de verdade. Naquela semana, depois daquela limpeza e tudo, eu lembro que eu fui pra igreja, pra ir na igreja, nesse dia foi uma luta. Eu lembro que Abraão caiu e se machucou, depois escorregou no detergente lá. E por fim, foi muita luta, começou a chover e eu ia pra igreja a pé. E eu peguei um guarda-chuva e peguei esse menino no colo pra ir pra igreja, cheio de lama, aquela rua cheia de água, mas aquela chuva que bate no guarda-chuva e vai molhando você inteiro. E eu falei, não, vou pra igreja, eu vou porque eu creio que Deus vai falar comigo. E aí, minha sandália quebrou. Olha só, que luta. Minha sandália quebrou. Aí o guarda-chuva quebrou um lado assim. Aí cheguei na igreja, descalça, toda suja. Eu lembro que na hora que eu cheguei na porta, minha Bíblia caiu ainda. Que tá pensando que com essa luta toda eu não levava a Bíblia, levava. A Bíblia caiu bem na porta, veio uma mulher e pegou a Bíblia, me entregou, meio que me orientou assim pra entrar, né? E por fim, entrei. E quando eu cheguei naquele dia, tava pregando a respeito da filha de Jairo. A respeito de cura. E naquele dia, Deus tomou alguém lá em línguas estranhas e começou a interpretar aquelas línguas. E naquele dia Deus disse assim comigo, filha, a cura chegou na sua casa. A cura chegou na sua casa. E queridos, naquele dia aquela palavra veio como um rema de Deus dentro de mim. Pá! Meu Deus! A cura chegou, Senhor. Eu saí daquele lugar. Meu filho tomava 8 remédios. Todos os dias. Todos os dias. 8 remédios. Ele já estava tão adaptado que a gente colocava o comprimido, ele mastigava, engolia. 8 remédios. Eu voltei para casa. Eu disse, Senhor, hoje o Senhor curou. A cura chegou na minha casa. Eu tenho certeza que a cura chegou na minha casa. Sabe, queridos, aqui dentro, que quando Deus diz, quando Deus fala, quando Deus ministra, quando Deus restaura, quando Deus orienta. Eu falei, a cura chegou na minha casa. Queridos, e naquele dia, eu não contei pra ninguém. Eu nunca mais dei um remédio pro meu filho. O diagnóstico é que ele não ia crescer como as outras crianças. Que ele nunca ia poder comer como as outras crianças. Ele nasceu com a moleira fechada. Mas eu vou postar a foto dele hoje comigo. Hoje ele tá viajando para Salvador. Ele vai fazer 23 anos. Em um mês, ele termina a psicologia. O Deus que cura. O discernimento daquilo que é espiritual, daquilo que é emocional. O discernimento de quais são as armas que nós precisamos lutar. O discernimento de permanecer na intercessão até que a resposta exploda dentro de mim. Até que eu entenda a revelação do Senhor. Ele é o Deus que cura. Nunca mais, o meu filho tomou remédio.
Se bobear hoje, se ele conseguir mastigar pedra, ele come. Ele tem uma alimentação incrível. Ele é o Senhor Saúde. Porque é Deus quem faz. Essa palavra que nós lemos. Eu saí completamente do negócio. Mas eu creio que alguém precisava ouvir. Que a gente ministrou aqui nessa manhã. Abraão se coloca na brecha. E ele diz, Senhor, se tivesse 50 justos, o Senhor destruiria a cidade. O Senhor falou, não, se tiver 50, não destrua, não. E ele continua, Senhor, e se tiver 40? Se tiver 30? Se tiver 20? Se tiver 10? Acredite. Ló e sua família só foi resgatada porque tinha um intercessor diante de Deus, clamando e dizendo, Senhor, se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10. Naquele dia eu enfrentei um monte de coisa para ir naquele culto. Um monte. Quando eu sabia que Deus queria falar comigo, eu sabia que Deus queria mudar a rota da minha história naquele dia. E quando aquela palavra explodiu dentro de mim, eu criei. E eu dei passos de alguém que acredita. Eu dei passos de alguém que acredita. E eu lembro que quando chegou a época de comprar remédio, tinha remédio dele que vinha de fora. Vários remédios mandavam manipular em Vitória, Espírito Santo. O médico dele era de Vitória, um homem incrível. Se tem alguém de Vitória aqui, provavelmente conhece. O Dr. Pedro Zambrogno. Nunca vi um médico tão incrível. Meu Deus, que médico aquele. Aquilo é um chamado para a vida daquele homem. Um homem incrível, foi bênção demais nas nossas vidas. E os remédios de Abraão eram manipulados. E quando chegou a época de fazer, meu marido falou, Ismael, tem que ver direitinho para poder fazer. E aí eu dei a notícia para ele, que já tinha um mês que Abraão não tomava remédio. Já tinha um mês. E ele só foi crescendo, ele só foi desenvolvendo. E ele não passava mais mal. Antes, se ele risse, ele passava mal. Se ele chorasse, ele passava mal. Ele já não passava mais mal. Ele estava curado. A cura chegou dentro da minha casa. Alguém estava intercedendo. Interceder. Quero dizer para você que existe poder na oração. Existe poder na intercessão. Existe poder no clamor. Existe o poder. E eu quero dizer para você que Deus se revela. Olha o que Deus diz aqui nessa palavra. Gênesis 18, versículo 17. Então o Senhor disse, Deus, que ele estava dizendo, esconderei eu algo de Abraão? Eu vou esconder do meu filho o que eu vou fazer? Não. Eu vou dizer para você, quando você tem uma vida no altar, Deus te revela coisas indizíveis. Deus te revela até as situações que ainda vão acontecer. Sabe para quê? Para que você entre na brecha. Para que você interceda. Para que você clame ao Senhor. E que o decreto, as circunstâncias mudem. Queridos, quando Deus encontra um intercessor, é muito poderoso. É muito poderoso. Porque tem pessoas que oram, mas não com oração de intercessão. Intercessão é pegar a causa. Intercessão é dizer assim, vem cá, nós vamos pegar essa causa aqui até que aconteça. Isso é interceder. Isso é levar a carga do outro. É se colocar na brecha. Deus está te chamando para você se colocar na brecha pelos seus filhos. Deus está te chamando para se colocar na brecha pela sua família. Deus está te chamando para se tornar uma intercessora pela sua casa. Para se posicionar nesse lugar de dizer, Senhor, eu me posiciono aqui. E eu declaro, Pai, como eu fiz ontem o exercício. Eu escrevo um novo decreto para a vida dos meus filhos. Eu escrevo um novo cenário para a vida dos meus filhos. E eu vou interceder nesse novo cenário. Eu vou declarar até que ele se torne. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que você se torne uma intercessora. Interceda pelos amigos dos seus filhos. Interceda pela sua geração. Interceda pelos seus netos que ainda não existem, mas vão vir. Intercedam pela sua geração futura. Interceda pelos professores dos seus filhos. Interceda pela escola. Que Deus hoje te encontre nesse lugar da brecha. Na brecha. A palavra de Deus diz assim, eu procurei um para se colocar na brecha. O Senhor está procurando por você. Para que você se posicione. Eu quero dizer para você, por conta da intercessão de Abraão, Ló foi salvo. Por conta da intercessão de Abraão,
Ló foi salvo. Já havia um decreto, já havia um juízo. Os anjos já estavam indo para destruir Sodoma e Gomorra. Já era. Não tinha mais história, não tinha mais conversa. Só que Deus diz assim, eu vou esconder de Abraão, que é o que eu vou fazer? Não, ele é o pai de muitas nações. Eu escolhi Abraão para que ele ordene os seus filhos e os seus descendentes se conservem no caminho do Senhor. Deus te escolheu para que você ensine aos seus filhos a se conservar no caminho do Senhor. E Deus, ele revela para Abraão aquilo que ele vai fazer. Interceda. Saiba que quando Satanás arrumar uma sataneira lá para pegar seu filho, uma ratoeira, porque o diabo tem sataneira, para querer destruir, para querer gerar desequilíbrios, Deus vai te mostrar antes, para que o Senhor livre, porque você vai estar ali no lugar que chamou como intercessora. Que você saia daqui entendendo o seu chamado como intercessora. Ló foi salvo, porque Abraão intercedeu. A sua casa, você e a sua casa vão servir ao Senhor. Sabe por quê? Porque você está nesse lugar. E você se disponibilizou a interceder, a se posicionar nesse lugar. E Deus vai honrar cada oração, cada clamor, cada intercessão. Não desista, não. Não fique pelo caminho. Ah, não deu certo. Eu já orei uma semana. Para. Sai desse lugar. Sai desse lugar. Ah, eu declarei a palavra uma semana. Não, sai desse lugar. É continuidade. É intencionalidade. É até que Deus te leve. Declarar a palavra é até que Deus te leve para a eternidade. Intercessora é até que Deus te leve para a eternidade. Não. Ah, eu orei, não deu certo. Dá sim. Dá sim. É realidade, a oração é poderosa. Deus só age, queridos, na terra por meio da oração. A oração é a arma mais poderosa que nós temos. Perseverança, disciplina e intencionalidade, um dia após o outro, sem desfalecer, sem voltar atrás. E quando você estiver cansada, pede ajuda a alguém, pede socorro. Por isso que é bom a gente ter amigos de oração, amigos de intercessão, amigos de clamor, amigos que levantam com você na madrugada para interceder pela sua causa. Isso é amizade. Isso é amizade. Que você saia daqui entendendo. Tem um posto que foi dado a você, na sua casa. É um posto de intercessora. É um posto de construtora. Cada vez que você está declarando essas palavras, você está construindo uma realidade. Quando você escreveu a nova realidade dos seus filhos ontem, se você não escreveu, assiste a nossa live de ontem e escreva uma nova realidade para os seus filhos. Escreva, declare essa nova realidade. Quem são seus filhos? Quem são eles? Em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para nós. Deus se revelou a Abraão. Deus está se revelando para você nessa manhã. No nome de Jesus. Eu sei que Deus queria tratar com alguém algumas coisas muito específicas aqui. E eu sempre digo para ele, faz o que o Senhor quiser. A casa é sua. Faz o que o Senhor quiser. E quantas vezes eu já preparei uma mensagem e chega aqui, eu não falo nada do que eu preparei. Ah, eu já perdi as contas. Já perdi as contas. E nessa manhã eu quero orar com você, agradecendo por esse tempo. E eu quero dizer para você, esse posto de intercessora é contínuo. Deus está te chamando para esse lugar. E interceda, clame, busque, declare vida, construa com a sua boca. Construa esse reino do Espírito. Creia, creia, porque Deus está operando uma grande obra dentro da sua casa. Só que isso é muito forte, porque às vezes, deixa eu pegar aqui, eu tenho tanto memorial, oh, aleluia. Ó, se você começar a bater nessa pedra aqui, parece que ela não tá quebrando. Aí você começa a bater, 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 bater. Isso com um martelo aqui, você vai batendo, 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 batendo. Na 100ª vez aquilo ali, ó, prrr, quebra. Só que ela não quebrou na 100ª vez. Ela quebrou desde as primeiras batidas. Tem algo sendo feito. Tem algo acontecendo, queridos. Dentro dos seus filhos, dentro do seu lar, dentro da sua casa, dentro da sua família. Creia
que nenhuma das suas orações, nenhuma das suas intercessões, nenhuma das suas declarações estão sendo jogadas fora. Creia que existe um mover de Deus na tua direção. Creia nesse mover do Senhor na tua direção. Porque de repente, talvez um coração, talvez tenha pessoas que tenham filhos, que o coração está igual essa rocha. E você fala assim, meu Deus, eu não dou conta. Parece que é impossível, parece que nunca ele vai entender. Paulo entendeu, queridos. E Paulo entendeu em minutos aquilo que ele não entendeu a vida toda. Em minutos. Em 3 dias, Paulo estava pronto. Pronto. As escamas caiu do olho de Paulo. Foi batizado, foi cheio do Espírito Santo. Estava pronto. 3 dias foi o tempo que Deus fez uma obra tão poderosa. E alguém que perseguia a igreja, alguém que matava, se torna um construtor. Se torna o maior ministro. Se torna o homem mais impactante como apóstolo. Talvez o coração esteja assim, de quem você está intercedendo. Mas você não pode parar. Você precisa continuar. E de repente, você vai ver aquilo que Deus está fazendo em você e através de você, dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua família, no coração dos seus filhos, em nome de Jesus. Quem tem filho pequeno, em nome de Jesus, coma aquele livro que está lá disponível e coloque tudo aquilo em prática. Quem tem filho grande, continue orando e coloque em prática aquilo que você, diante da sua circunstância, consegue colocar. Constância, intencionalidade, intercessão. É nesse lugar que Deus te chamou para estar. Que você seja como Abraão, ousado. Olha que Abraão, Senhor, eu tiver 50. Senhor, licença aqui de novo, se tiver 40. Senhor, licença. E Deus está te chamando para esse lugar. No nome de Jesus. Pai, nós oramos nessa manhã. Nós te pedimos constância, intencionalidade, disciplina. Ó Deus, que nós possamos adentrar nesse lugar. Que essa patente de intercessora seja ministrada no nosso coração. E assim como aquela palavra de cura explodiu dentro de mim naquele dia. Que essa palavra, Senhor, de chamada para construir, de chamada para interceder, possa explodir aqui, Senhor, nessa manhã. Que vidas saiam daqui, Pai. Não com o olhar de quem vai desistir daqui uma semana. Mas com o olhar de construtoras indesistíveis. Até que aconteça. Até que se torne. Ó Espírito Santo da verdade. Convence, Senhor, corações aqui nessa manhã. Ó Pai, do quão poderoso é a oração de intercessão. Senhor, que nós possamos pegar causas e não soltar delas até que a resposta chegue. Oh Deus, que o nosso coração seja cheio de fé, de ousadia. Ah, Pai, que nós possamos acreditar nos decretos que o Senhor tem a respeito dos nossos filhos. Que nós possamos acreditar, Senhor, nessa nova realidade que nós escrevemos no papel ontem. E que verdadeiramente, Senhor, famílias nesses dias possam estar sendo impactadas pela Tua presença e pelo Teu Espírito Santo. Se move, Pai, poderosamente nesse lugar, trazendo cura, restauração, realinhamento com a Tua palavra e a Tua presença. E em nome de Jesus, sejam levantadas intercessoras nesse lugar. Que sejam levantadas construtoras nesse lugar. Que sejam levantadas, Pai, pessoas cujo coração esteja totalmente no Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Finalizamos o nosso tempo de hoje. Louvado seja Deus. Cada dia eu demoro um pouco mais. Já tinha lido o livro antes, mas agora colocando em prática. Está impactante. Louvado seja Deus pela sua vida. Deus te cubra poderosamente e fortaleça. Ei, Jesus. Deus seja louvado na sua vida, Sinésia. Tamo juntas. Gente, olha só. O PDF do livro tá dentro do grupo do Telegram, tá bom? Só clicar na minha bio, entrou e você tem o PDF. Lá no Telegram, o nome do livro é Criação de Filhos, uma obra em construção. Poderosíssimo. Lá dentro do grupo tem o livro em PDF, tem o link para quem quiser comprar o livro físico, né? O livro físico, ele é muito lindo, ó. E tem algumas atividades no livro, tá? E o livro já tá lá, gente, disponível. Você vai lá, você vai fazer a leitura, tem atividades para você fazer. Neucimar já comprou dela. Vai chegar em nome de Jesus, viu? Já me marca no story quando ele chegar.
É muito precioso. Eu creio que vai gerar muito desenvolvimento para sua casa, para sua família, tá bom? E lembrando que as inscrições da imersão Transfiguração terminam amanhã. Eu vou fechar ela às 18 horas amanhã. Ele fecha às 18 horas as inscrições da imersão Transfiguração. O que é essa imersão, pastora? É uma imersão de um treinamento comportamental, aonde nós vamos desenvolver espírito, alma e corpo. Dentro desse treinamento, ele equivale por 6 semanas de desenvolvimento e treinamento. Lá dentro nós vamos fazer 6 ferramentas comportamentais e dentro dessas ferramentas, pelo menos 2 desbloqueios emocionais. Então, se você tem aí desbloqueio de escassez, bloqueio de necessidade de aprovação, bloqueio de rejeição, bloqueio de abandono, que você realmente possa vivenciar esse dia, porque vai ser muito, muito, muito precioso, tá? Eu não sei se tem alguém aqui que já participou da imersão? Aqui comigo hoje? Se você quiser entrar aí para falar um pouquinho como é que foi para você viver esse tempo. Aí eu já fiquei até agora, né? Não custa nada. Vamos ver se tem alguém aí que participou da imersão. Mas, gente, olha só. É muito preciosíssimo esse tempo. Então, as inscrições só vai ficar até amanhã, às 18 horas, tá bom? E aí, eu acredito que pra você vai ser um tempo muito, muito precioso, muito abençoador, muito poderoso. Cinésia, eu vou chamar tu, então. Vamos ver aqui. Entrando ao vivo. Hello, 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 Cinésia. Cadê dona Cinésia? Alô, chamando o câmbio, cadê? Entrar ao vivo. Vamos ver. Hello, tá entrando. Hello. Vai dar certo. É, virou. Eita, saudades. Eu vi essa moça essa semana. Bom dia. Cinésia, fala um pouquinho. Eita, bom dia. Pra você, né, o que foi a imersão, Transfiguração? Porque quando a gente tá do lado de fora, a gente não tem noção, né? Quando a gente entra no negócio e vive, aí é diferente. Conta aí um pouquinho, como é que foi pra você? Nossa, participar aí da imersão Transfiguração, Transfiguradas, né? Foi, assim, para mim, sobrenatural. Foi uma virada de chave. Porque, assim, a gente vem com muitos entulhos, né? Realmente, de muitas crenças. E quando chega na imersão, a gente passando, né? Além das suas palestras, das suas palavras aí que você tem, as ferramentas são poderosas. Então, só quem está mesmo inserida no processo é que realmente sabe o que vai passar. E o que eu tenho para falar aí para quem deseja realmente, assim, tá aí só em uma vida que gira, 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 gira e não sai do lugar, como diz o outro, sapateando, né, no mesmo lugar e não consegue sair, participe da imersão, porque realmente você vai ver o sobrenatural de Deus agir na sua vida. Não só no emocional, mas também no espiritual, que é o mais importante. Porque se o seu espiritual ele não estiver saudável, o seu emocional, a sua vida corporal, né, porque o nosso corpo sente aquilo que a nossa alma está cheia. Então, nós precisamos realmente dessa estrutura aí no nosso espiritual. Então, é muito importante estar participando da imersão. Para mim, foi, assim, transformador. Eu vivo a cada dia, assim, antes eu tinha o pensamento assim, eu vou fazer, se der certo, bem, se não der, também. E depois que eu fiz essa imersão, é incrível. Quando eu começo a fazer uma coisa, ou eu já começo assim, eu tenho que planejar, eu tenho que fazer assim, 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 assado, porque vai dar certo, né? E aí, dá aqueles desafios, não dá tempo de falar assim, eu vou desistir. Não, já aconteceu, tá tudo certo, né? Então, é maravilhoso. A pastora, além, né, do poder sobrenatural que ela tem através de Deus, ela é, assim, maravilhosa. E não é um momento cansativo. Às vezes as pessoas falam assim, poxa vida, eu vou ficar o dia inteiro numa imersão, no celular ainda, ou que seja pelo notebook. Meu Deus do céu, eu tenho muita coisa para fazer. Gente, vocês vão estar fazendo algo que vocês gastariam aí 10, 20, eu no meu caso eu vou falar, eu gastei 40 anos para mudar e não consegui. E eu dentro de um dia eu consegui mudar esses 40 anos na minha vida. Então assim, é transformador, tá? Não estou falando aqui da boca para fora não, estou falando algo que eu vivo, que hoje eu realmente vivo. É igual todo mundo falar para mim assim, Cinésia, mas você é tão nova. Gente, essa cara aqui, ó, é nova. Glória a Deus, viu? Por Deus. Mas realmente é um novo, é porque eu sempre estou vivendo o novo, sobrenatural de Deus. E isso você consegue viver na imersão da pastora com um dia, tá? E não é cansativo, ela tem várias dinâmicas dentro aí da imersão que você passa, quando chega no final de dia, você fala assim, opa, acabou?
né? De tão rápido que passa. É um momento assim gratificante, valoroso. E o que eu tenho para dizer para você, viva realmente o processo. Você que já está aí inscrito na imersão, viva o processo, participe, suga bastante da pastora, porque ela gosta de ceder muito, sabe? Então suga isso mesmo aí, esse momento que você tem, viva o momento aí, esquece o que está lá fora, porque Deus está cuidando de tudo. E viva o processo. O momento da imersão, esse momento é seu. Uau. Ah, não acredito. Caiu? Não, você tá aqui ainda, tá aqui. Achei que tinha caído. Escreveu tudo. Sinésia, Então, gratidão, assim, viu? Gratidão de verdade. E eu obrigada. louvo a Deus por sua vida, né? Eu e Sinésia, nós estamos juntos aí nessa jornada, já tem algum tempinho. Eu conheci Sinésia pela vida de outra treinadora, amiga minha, que tinha sido aluna minha também, né? De mentoria individual, que ela trabalha com empresas. E, por fim, né? Sinésia veio e ficou, né, Sinésia? Veio e ficou. E tamo junto aí. Ô, gente, é interessante que dentro desses processos, né, a gente vai se relacionando, né, e a gente faz parte da vida das pessoas. Isso é muito poderoso, isso é muito incrível. Essa semana, Sinésia, eu recebi, vou até postar no meu story hoje, que eu até esqueci, é tanta coisa que eu vou recebendo, e como meu dia é muito corrido, às vezes eu esqueço dessa parte da postagem, né? Mas a mulher, ela veio, só lembrando assim, porque você falou aí, ela veio destruída, ela não conseguia acreditar mais nela. O marido dizia que ela era feia, gorda, que era já para ela ir embora, que não queria mais viver com ela. E, por fim, ela chegou nesse estado. No estado, assim, rejeição até a cabeça, até lá no céu. E aí a gente começou a trabalhar, se mover, ela fez a imersão. E aí, ontem, ela me mandou uma mensagem. Pastora, olha aqui. Porque, por conta do que ela viveu, ela entrou em um concurso público. Ela achava que ela não tinha condição de entrar, que ela não tinha capacidade. Ela tinha uma crença e um bloqueio na capacidade dela muito grande. Ela desbloqueou. Pois ela passou no concurso e mandou ontem que já vai ser, né, inserida lá dentro já. E, gente, para mim é um presente de Deus. Porque alguém que já não acreditava mais. Alguém que já tinha desistido. Alguém que não conseguia se ver, se enxergar como filha, como imagem e semelhança do Senhor. E você vê que, às vezes, um desbloqueio emocional pode virar chaves interessante que não é só para sua vida, é para a vida da sua geração, né? Porque os meus filhos hoje, a mentalidade deles é diferente, porque eu passei pelos processos. Eu passei por desbloqueio, eu passei por cura na alma, eu passei por libertação, né? E dentro desse contexto inteiro, a gente traz aí nesse processo, né, de imersão, de transfiguração, literalmente, né? Então, gente, se organize, faça, vai valer muito, muito, muito a pena no nome de Jesus. Minha amiga Sinésia, gratidão por sua vida. Deixa eu te dar um abraço. Um abraço forte. Ei. Meu povo, ó, beijo com cheiro pra vocês. Viu? Tamo juntos. Já segue Sinésia lá, que é uma mulher incrível. Ela tem trabalhos poderosíssimos no Senhor e que você possa também vai conhecer um pouquinho aí do que ela faz, né? Principalmente a respeito do perfil comportamental que ela fez essa semana, a minha avaliação. Arrasou. Arrasou. Gratidão, Obrigada, pastora. Obrigada, que Deus abençoe grandemente, Tamo viu? junto. Um cheiro grande para todos Beijo, também. cheiro pra Tchau, vocês. Até tchau. amanhã, hein? Amanhã é o último dia da campanha. Tamo junto. Tamo junto. Até depois do fim.